Por que é importante haver o comprometimento da alta direção em qualquer projeto ou em mudanças de processos numa organização? Então, este é o tema que eu vou abordar hoje rapidamente com vocês, seja ali num contexto do programa de integridade, ali com o viés da Lei 12.846 de 2013, mas também o programa de governança em privacidade previsto pela Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Nos treinamentos preparatórios que eu, Adriane, realizo para exames de certificação como Data Protection Officer pela Exim, muitos alunos têm dúvidas sobre este tema. E aí, até na escola, quando eu realizo esse treinamento, na Escola Portal do Treinamento, eu sempre trago essa questão de que é importante o comprometimento da alta direção para que o programa ele seja bem implementado e, claro, que haja melhoria contínua desse programa. Nas minhas consultorias também, para organizações tanto do setor público como do setor privado, também ressalto essa importância. Para que o programa ele tenha um bom andamento, é necessário o comprometimento da alta direção. Eu gostaria de que você refletisse, né? Até antes da gente entrar especificamente no tema de programa de integridade ou do programa de governança em privacidade, eu gostaria que você refletisse. Alguma vez você já tentou propor uma alteração que você entendeu ser uma boa ideia para trazer uma agilidade, o cumprimento da lei, ou evitar até um risco para a organização que você trabalha? E aí, eventualmente, essa sugestão que você fez não foi bem aceita pelos colegas de trabalho. E aí, como resultado, você não teve a implementação correta, ou se não, não teve ali a continuidade daquela ação que você desenvolveu, que você sugeriu, né? Então, a sua intenção foi ótima, mas ela foi encarada como uma demanda de alterações ali na rotina das pessoas, dos profissionais, que já estão acostumados a realizar determinadas atividades, né? Determinados procedimentos no dia a dia. E aí você vem lá e propõe um novo controle ou mais atividades. E muitas vezes isso não é bem encarado aí pelas pessoas. Então, por isso que eu até menciono aqui uma referência da psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, que ela trazia essa abordagem, né? Ela já é falecida, mas ela traz essa abordagem de que uma pessoa ela tem 6 fases aí principais, né? Para quando você vai sugerir uma alteração, até na vida dela, ela tem ali a fase da negação, ou seja, ela não concorda que ela está tendo que fazer uma mudança ali na rotina dela, por exemplo, aconteceu alguma coisa que ela vai ter que se ajustar à nova realidade, por exemplo, e ela entra numa fase de negação. Depois tem a fase da realização, quando fica claro que a mudança é real e que a frustração se instala e pode levar até uma raiva de uma pessoa, né? A pessoa fica brava, né, com aquela. Ah, vou ter que implementar um programa, vou ter que contribuir com controles, vou ter que fazer isso ou aquilo para a organização alcançar o programa, a meta aí, né, de cumprimento legal. Sim, você vai ter que fazer, né? E aí chega uma fase de depressão, baixo astral, pouca energia, pouca produtividade, a pessoa fica ali numa, né, uma preguiça, fica um pouco se arrastando, vamos dizer. Depois tem a fase da aceitação, experimentação, que é o quê? A pessoa, ela coloca ali o pé na água e se envolve com a situação, ou seja, ela vê que ela tem que aceitar mesmo, ou seja, é uma lei, tem que ser cumprida, não tem essa de cumprir ou não, né? Ela tem que ser cumprida. Tem a fase da decisão, que é após aceitar a realidade, tentar contato com a nova situação, a maioria das pessoas decide seguir com ela, então a pessoa finalmente decide, ok, vou contribuir com a nova alteração aí da minha rotina, para eu contribuir com a missão da empresa, com a meta da empresa, né, vamos dizer, e até a fase do engajamento. E aí, a partir desse momento do engajamento, é para o alto e avante, que é colocado aqui, que é o dizer o quê? E daí a pessoa ela participa efetivamente, de uma forma eficaz aí com o programa. Então, por que eu estou trazendo esses pontos? Porque realmente, quando a gente fala de uma alteração numa rotina de uma pessoa, não é agradável, ninguém gosta de alterar, não sair da zona de conforto. Então, qualquer alteração, seja ela menor aí que seja, você demanda aí uma saída da zona de conforto da pessoa. Então, pensando em tudo isso, a gente traz, então,
o tema do comprometimento da alta direção, que ela vai ser muito importante para dar andamento a qualquer programa, qualquer implementação que você tenha que fazer com uma alteração de processos e procedimentos dentro de uma organização, seja do setor público ou privado. Aqui, até inicialmente eu trago a abordagem do compliance que já pregava, né? Que para que o programa funcione do compliance, tem que ser uma abordagem top-down, tem que ser walk as you talk. Quer dizer o quê? Que a alta direção ela tem que ditar o que é importante para a organização e ela deve cumprir o que ela prega. O que, se ela prega um assunto como importante, né? Um aspecto aí da lei ou de algum procedimento, enfim, ela vai ter que demonstrar que o tema é importante e que, inclusive, a alta direção cumpre, né? E aí a gente tem até o decreto 11.129 de 2022, que regulamenta a lei de 12.846 de 2013, que prevê o programa de integridade. E, segundo esse decreto que regulamenta a lei, né, ele traz o seguinte no artigo 57, que o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação de acordo com os seguintes parâmetros: comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados. Também por meio dos treinamentos e ações de comunicação periódicos para o programa e também gestão adequada dos riscos com reavaliação periódica. Então, por aqui, a gente já tem uma boa ideia da importância que é o comprometimento da alta direção, mas também como que ela é visualizada, como que ela é identificada. E com a abordagem da proteção de dados e privacidade, em específico, o programa de governança e privacidade, a gente tem até a abordagem do autor John Kerasoglu, que ele traz uma abordagem ali na sua obra, do Data Protection and Privacy Management System, que ele traz o seguinte, que as empresas e as organizações também do setor público e também sem fins lucrativos, elas devem envolver a alta direção para obter melhores resultados em relação ao programa de privacidade. E aí, como é demonstrado esse comprometimento da alta direção? Quando a alta direção ela patrocina todas as questões relacionadas à proteção de dados e privacidade em uma reunião do conselho de administração, numa reunião que tem ali a participação da presidência, e a presidência reforça que o tema é importante para aquela organização, e aí os demais vão observar, opa, peraí, se os conselheiros, se a presidência entende que o tema é importante, vamos ter que cumprir, né? Então, é a governança ditando o que deve ser cumprido pela organização, o que é importante. Quando tem uma comunicação também da importância para os colaboradores, para os parceiros, para terceiros, fornecedores, enfim, com quem a organização se relaciona. Quando tem uma participação efetiva aí de iniciativas de proteção de dados e privacidade, quando a gente tem a garantia dos recursos necessários para a manutenção do programa, né? Adianta o que ter uma nomeação de uma pessoa e a organização não ter ali recursos para viabilizar o programa. Não adianta só nomear uma pessoa, eu tenho que dar recursos para essa pessoa atuar, né? Seja ali uma pessoa, um colaborador interno ou até uma consultoria, né? Também a alta direção ela tem que monitorar o programa, né? Então ela tem que acompanhar o que tem sido feito pela gestão, né? Então a governança ela dita o que é importante e a gestão, quando ela vai implementar, ela tem que reportar para a governança, estamos cumprindo ou não o que a lei prega, né? O que a lei prevê. E aí, por meio de métricas, inclusive, que faça a avaliação se o programa está indo bem ou mal, né? Então, a gente vai ter ali o acompanhamento também desse programa. E, por fim, também, quando nomeia e atribui funções, monitorando as atividades do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o famoso Data Protection Officer, o DPO, né? Seja esse DPO um colaborador interno ou externo, porque é possível sim a contratação de uma consultoria externa, né, de forma terceirizada para executar tanto as atribuições legais da LGPD, mas também
como constar no site da própria organização. É possível a consultoria constar no site da organização, como ponto de contato do DPO, que contata ali com os titulares, né, que são pessoas físicas com as quais a organização se relaciona, utiliza os dados dessas pessoas, e também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a pessoa expert no assunto, é com quem as pessoas vão falar quando tiver alguma dúvida ali sobre dados pessoais, utilização de dados de pessoas pela organização, tá? E claro, para a gente finalizar, a importância desse comprometimento, a gente vai ter, claro, o deslinde aí, vai ter a boa execução desse programa, seja de integridade, mas também programa de governança e privacidade, e tendo o cumprimento desses programas, pode ter uma atenuante de sanção administrativa. Então, tanto o artigo 7º da Lei 12.846 de 2013, como o artigo 52 da Lei 13.709 de 2018, a LGPD, são considerados aspectos que vão ser analisados quando tiver que aplicar sanção administrativa, se o dano ocorreu ali para um titular de dados, se teve boa-fé, se teve reincidência pela organização, se a organização adotava ou não mecanismos e procedimentos internos para minimizar o dano, se tinha segurança da informação, se ela adotava políticas de boas práticas e governança, né? Enfim, são analisados diversos aspectos e, eventualmente, podem ser consideradas atenuantes de sanção, o que é muito importante para a organização se a gente for pensar em reputação, né, eventual dano à imagem, sanção administrativa, eventualmente reparação, alguma reparação para titulares, né? Então é sempre muito importante fazer do que não fazer, tá certo? Espero que este conteúdo tenha lhe trazido alguns insights, tá? E agradeço a atenção. Muito obrigada.